Eu saúdo os irmãos capazes do Senhor, amém? Já foi feita uma oração pela palavra, mas eu queria orar mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, queremos agradecer a Ti, Senhor, por esses momentos que nós já passamos, pelo que o Senhor ministrou aos nossos corações, Senhor. Pai, obrigado por poder ter a oportunidade, Senhor, de Te louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar comigo, Senhor, com meus irmãos, Senhor, nessa manhã, conforme a Tua vontade, Senhor. Que o que for do meu coração, que o Senhor não deixa sair pelos meus lábios, Senhor, mas que venha diretamente do Teu trono, Senhor, para o Teu povo, Senhor. Assim eu espero, Senhor, que o Senhor venha usar, mesmo sendo falho, Senhor, que o Senhor possa me usar conforme a Tua vontade, Senhor. Assim nós agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria ler um texto com os irmãos, que se encontra em 2 Reis 4, do 8 ao 13. Mas eu queria deixar uma pergunta para os irmãos, né? A pergunta é: o que você quer? Você quer que Jesus te visite ou que Jesus permaneça na sua vida? Vamos ler esse trecho. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. E, em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e, quando ele veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você tem todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Amém? Senhor, obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, poderosamente. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. A gente perguntou, né? Você quer que Jesus te visite ou Jesus permaneça, né? E o ato de visitar é uma passagem rápida, né? Que você passa por algum lugar ou na casa de alguém, no hospital, é uma visita. Isso é uma visita. Você é convidado a fazer uma visita, você vai e visita e tudo bem, né? Você pega e vai embora, né? Mas quando a pessoa é atraído, quer dizer, necessariamente é preciso ser atraído a permanecer num lugar, né? Então, quando a pessoa é atraída, que nem no texto fala, né? A mulher convidou Eliseu para um café, para comer alguma coisa, descansar um pouco, né? E com o passar das vezes, ela sentiu que era um homem de Deus e fez um lugar para que o Eliseu pudesse ficar lá toda vez, né? Então, ela pegou e deu uma liberdade para Eliseu. Olha, você pode ficar aqui, descansar, do jeito que você quiser. Se sinta em casa, né? Como quando a pessoa vem permanecer na tua casa, né? Ficar uns dias, você fala, ó, fique à vontade, fique em casa, né? Então, a pessoa é atraído a ficar. E com Jesus não é diferente. A gente precisa atrair Jesus a ficar. A gente precisa criar em Jesus a vontade de permanecer na nossa vida, né?
Nós não podemos se conformar apenas com a visita de Jesus na nossa vida. Apenas Ele visitando. Visitando você quando você tem a oportunidade de participar de um culto. Visitando você quando você está aflito e você clama por Ele. Ou quando você está enfermo e você precisa dele junto de você, você clamar pela presença dele. Não, permanecer é diferente. Permanecer, você tem que querer a todo momento que Jesus esteja com você. E a mulher, ao fazer isso, chegou uma hora que Eliseu pergunta para ela: o que eu posso fazer por você? O que tu queres que eu te faça? Assim como Jesus perguntou para o céu: o que queres que eu te faça, né? E, logicamente, quando você atrai a presença de Deus na tua vida, a presença de Jesus na tua vida, ele vai fazer uma pergunta para você. Essa pergunta vai chegar com certeza na tua vida. O que queres que eu te faça? Aleluia. E essa é a maior pergunta que ele quer fazer para você nesse momento. O que queres que eu te faça? Né? E a gente vê nos testemunhos, né? Por exemplo, o Vitor, ele estava fazendo uma seleção, né? Para poder arrumar um novo emprego, né? E Deus, quando você busca Deus e você está na presença de Deus, porque a palavra fala que quando Deus fecha uma porta é porque ele tem uma outra para abrir. E muitas vezes é diferente, ele abre uma porta para depois fechar aquela. Então, quando você atrai a Jesus na tua vida, com certeza ele vai encaminhar a tua vida conforme a vontade dele. Como sempre tem um irmão que fala, né, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, com certeza, essa vontade vai ser feita na tua vida, na minha vida, aleluia. Então, nós precisamos atrair essa presença de Jesus, e Jesus precisa permanecer na nossa vida, sabe? Como a gente falou, né, quando Jesus passava por Jericó, tinha um cego sentado à beira da estrada, e ele atraiu a presença de Jesus, clamou, né? Ontem a gente ouviu clamar, não é falar eu quero o Senhor aqui, ou Jesus, fica aqui comigo. Não, clamar é gritar, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, clamar mesmo, pedir a presença do Senhor, aleluia. E ele vai te perguntar: o que queres que eu te faça, né? Então nós teremos que conseguir atrair essa presença de Deus, sabe? Então a gente precisa buscar a presença de Deus. E a gente vai ter a presença de Deus quando a gente consegue atrair a presença dele na nossa vida. E como atrair a presença de Deus, né? Paulo fala em Efésios 5,18: não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós temos que nos encher do Espírito Santo de Deus, dar liberdade para o Espírito Santo, né? Paulo está dizendo que nós devemos encher com a presença do Espírito Santo, não se embriagar com vinho, né? E o que seria esse vinho, né? Esse vinho pode ser tudo aquilo que te desvia do foco, que faz nós errar o alvo, né? Tudo aquilo que está deixando com que a gente deixa o Deus no segundo plano, tudo aquilo que a gente dá prioridade, né? Então, isso pode ser vinho. Então, que a gente deva nos encher do Espírito Santo, da presença de Deus na nossa vida, aleluia. Outra coisa que a palavra nos ensina é que nós devemos falar falando entre vós em salmos. Isso em Efésios 5,19 diz: salmodiar ou falar salmos é algo que deveria ser prática de um cristão. O que seria isso, né? Se nós trocarmos as nossas conversas
vazias, cheias de fofoca, de egoísmo, por uma conversa sadia, colocando Jesus no meio delas, estaremos atraindo a presença de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Né? Isso está em Mateus 18, 20. Então, se nós estivermos reunidos em 2 ou mais, em nome do Senhor, falando do Senhor, ele se faz presente. Né? Então, que nós devemos trocar as nossas conversas vazias, aquilo que não agrega nada, pelas conversas de Jesus. Isso aconteceu com os discípulos no caminho de Maús. Enquanto eles conversavam, o próprio Jesus aproximou deles. Né? Então, quando você está falando de Jesus, ele está no seu meio, ele está do teu lado. Quando você está falando de Jesus com outra pessoa, Jesus está caminhando junto, como nessa conversa dos discípulos no caminho de Emaús, diz o texto que ardia o coração deles. Então, quando você está falando de Jesus, começa a arder o teu coração. A presença de Jesus começa a se manifestar na tua vida, aleluia. Outra coisa que atrai a presença de Deus é a adoração. Né? Então, Efésios 5,19, a parte B, fala assim, entoando e louvando ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aleluia. Adoração com cântico é sempre um dos meios eficazes para atrair a presença de Deus. Não que Deus procure adoração, mas ele procura os verdadeiros adoradores. Aleluia. Então, quando você está adorando o Senhor, com certeza o Senhor está te ouvindo. Aleluia. Quando Deus percebe que alguém no meio da dificuldade, da crise, da inflação, da tentação, está tentando adorá-lo, isso toca o coração de Deus, de maneira que Deus é atraído, de maneira que Jesus é atraído, porque ele procura verdadeiros adoradores. Quando adoramos, estamos declarando que queremos ser achado por Deus. Então, quando a gente está adorando ao Senhor, com certeza nós seremos achados de Deus. Então, a nossa vida deve ser uma vida de adoração a Deus. Não apenas murmurar, porque Deus não está procurando os murmuradores, está procurando os adoradores. Então, nós devemos adorar o Senhor. Quando Silas e Paulo estavam na prisão, naquele momento, creio eu que ele estava uma situação muito difícil, né? Porque ele foi açoitado, ele estava ferido, tudo dolorido, devia estar com fome, né? Estava rejeitado pelos homens, né? Mas então eles começaram a adorar ao Senhor. E o Senhor se fez presente mais uma vez. Então, irmãos, o que fica para a gente? Não importa o lugar, se houver adoração verdadeira, o Senhor vai comparecer. Então, a nossa vida tem que ser uma vida de adoração a Deus. No meio da dificuldade, no meio da Covid que nós estamos enfrentando, nós devemos adorar o Senhor. Nós não devemos ficar pensando na dificuldade, assim como foi falado na direção, né? Então, que a gente possa realmente esquecer, não esquecer, porque, que nem o Paulo, esse espinho na carne não pode fazer com que a gente desvie do foco, não pode fazer com que a gente deixe de adorar o Senhor, não pode fazer com que a gente deixe de ter a sede da presença de Jesus. A nossa sede, a nossa fome tem que ser constante. Nós temos que buscar. É difícil. Pisa no teu calo, é difícil. Quando alguém pisa no teu calo, você fala, Jesus te ama. Sabe? Quando você é prejudicado, ou quando alguém
tira proveito de você. É difícil você falar Jesus te ama, sabe? Mas Jesus ama você e ama aquele teu próximo. E nós devemos amá-lo. Nós não devemos julgar, mas nós devemos amá-lo. Então, que a gente possa buscar e continuar adorando ao Senhor, pedindo para Jesus fazer morada em nosso coração. Como diz aquele hino que fala que o coração é o templo do Senhor, né? É o altar do Senhor. Que o Senhor possa fazer morada nesse altar, nesse coração de cada um de nós. Aleluia. Então, eu queria deixar com os irmãos isso, que nós possamos atrair a presença de Deus, atrair a presença de Jesus, para que Ele permaneça conosco. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Não sei se o Nilton tem mais algo para falar. Se tiver, eu devolvo para ele. Depois a gente faz uma oração e encerra. Oi, gente. Sempre bom, né, gente? Ouvir o que Deus tem para a gente. Obrigado, tio, pela mensagem. Que o Espírito Santo possa relembrar dessa mensagem aos nossos corações durante a semana mesmo. Tá? Tio, já que você estava falando, você pode orar para finalizar? Amém. Vamos orar. Depois da oração, a gente vai ministrar a bênção do Senhor. E na hora da bênção, aqueles que puderem abrir a câmera e estender a mão. Porque quem vai abençoar é o Senhor, não é o irmão Mário. Mas a gente só vai ministrar. Amém? Vamos agradecer a Deus, então. Soberano Deus, Pai Celestial, queremos agradecer a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo nós sendo falhos, Senhor, o Senhor é atraído, Senhor, com nossa adoração a Ti, Senhor. Por isso nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja com cada um, Senhor, durante essa semana que está iniciando, Senhor. Que a Tua presença no meio do Teu povo, Senhor, seja abundante nessa semana que está iniciando. Louvado seja o nome do Senhor. Assim nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, e por tudo que o Senhor irá fazer, em nome de Jesus. Amém. Se vocês puderem estender a mão, receber a bênção do Senhor, porque é o Senhor que vai nos abençoar. Não é homem, mas vem do altar da graça essa bênção. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe.